Então, guys, retornamos para nossa aula novamente. Antes de começarmos, alguns avisos. O primeiro é que tá passando uns aviões aqui em cima, então vai ter uns barulhos de aviões e vai ter barulho de crianças também, porque os meninos estão brincando por aqui, as crianças, e, eu aproveitei esse horário que eles estavam ali para fora e dá para brincar. É um dos motivos de acabar atrasando as aulas, é porque não é qualquer hora que eu posso gravar, então eu tenho que aproveitar esta oportunidade. Pois bem, a gente parou naquela parte de propriedades algébricas na aula anterior, que na verdade a gente nem chegou a trabalhar com ela. E tem uma outra coisa que é para falar antes daquela parte, que é terminologia. Então a gente vai falar primeiro de terminologia e depois volta para ela, que é mais conveniente. Qual terminologia que a gente vai trabalhar? A terminologia... eu esqueci de colocar aqui para editar, pronto. A terminologia parcelas e fatores. São duas terminologias. Terminologia se refere a nomes, a nomenclaturas, algo do tipo. Ok. Primeiro vamos falar das parcelas. Parcelas. Vou marcar aqui. Vocês devem ter percebido que mudou um pouco a plataforma. Apesar de eu gostar da outra plataforma, que tem algumas praticidades, como a questão de mudar de cor mais fácil, muda de cor com apenas apertando um botão da caneta. Nesse aqui eu tenho que escolher a opção aqui para mudar de cor. A opção nessa parte. Dentre outras vantagens que tinha o outro, mas a grande vantagem dessa nova plataforma é a espessura das linhas, que eu consigo controlar mais facilmente. Pois bem, então o que são parcelas e fatores? Eu resolvi falar desses detalhes porque muitos alunos dos quais eu tive contato, e eu tive contato com muitos alunos dos períodos iniciais, porque todo período eu costumo pegar disciplina cálculo e algum curso. E uma das deficiências que eu percebi é a questão do aluno não saber o que é parcela e nem o que são fatores. Alguns de vocês até sabem, mas devido a essa deficiência, nós vamos falar. Apesar de ser algo simples, é algo que vai simplificar a nossa leitura, a nossa compreensão. E quando eu falo a nossa, eu me refiro na verdade a vocês. Mas basicamente, parcelas são as partes que constituem uma soma. Pronto, acabou. Isso que é uma parcela. Então, se eu apresentar para vocês uma soma aqui, vou colocar aqui, ó, vou colocar até um pouco maior, A mais B. A mais B. Não precisa ser tão grande assim também não. As linhas já estão em tamanhos bons. A mais B. Perceba que é uma soma, e por ser uma soma, eu vou olhar aqui para o sinal de mais. Por ser uma soma tem um sinal de mais, né? Ok? Veja o sinal de mais. Então, compreendido entre sinais de mais, nós temos dois elementos: o elemento A e o elemento B. Cada um dos elementos é chamado de parcela, ou seja, eu tenho a parcela A, que é uma parcela, e eu tenho a parcela B, que é outra parcela. Moral da história, nesse exemplo, nós temos duas parcelas, parcelas A e B. Opa, pronto. Ou seja, aparentemente algo simples. É só isso? E é um assunto para isso? É porque a gente vai evoluir essa ideia. Pois bem, dá para passar outro exemplo aqui. Eu posso colocar aqui, ó, 3 mais x menos yz mais 2 que multiplica x mais y.
Vamos observar essa expressão. O que eu quero com essa expressão? Para essa expressão, eu quero separá-la em parcelas. Vamos separar em parcelas. Eu vou fazer bonitinho. Eu vou transpor isso para baixo, para não comer muito tempo de vídeo, para não ficar longo, eu vou dar um pause. Pronto, eu já coloquei aqui mais embaixo. Que quanto mais curto o vídeo ficar, falta escolher a opção aqui. Fica melhor para fazer download depois, porque fica menor. Vamos colocar um enunciado nesse exemplo, né, para não ficar um negócio bagunçado. Separe as parcelas. A minha letra é um pouco feia. No quadro ela é desse jeito também, é um pouco feia. Às vezes eu me esforço. Separe as parcelas, tá? Expressão abaixo. Aí para ficar organizado, eu vou ver se eu consigo mudar de cor. Pá. Vai vir um O junto, mas eu levo depois de volta. Acho que eu consigo mudar de cor. Vamos colocar em azul. Azul mais forte. Pronto. E aqui eu apago e faço normal. Abaixo o I foi junto. Acho que é caneta. Aqui o O e aqui o I que tinha ido junto. Pois bem. Separe em parcelas separe as parcelas da expressão abaixo. Vamos colocar 2 pontos. E essa aqui é a nossa expressão. Vamos separar as parcelas. Existem 2 maneiras, né? Eu posso colocar uma separada do outro. Então eu posso marcá-las. Vamos marcá-las. Ok. O que separam as parcelas? O que separa as parcelas são os sinais de mais e menos também. Por quê? Eu esqueci de comentar. Mas as parcelas, elas são separadas pelo sinal de adição. Na verdade, elas são separadas pelo sinal correspondente à operação adição, que é o sinal de mais. Acontece que nós devemos lembrar que quando tem uma operação com menos, na verdade é uma adição. Então, bem aqui é uma adição com o negativo, ou com o sinal de menos. Portanto, partindo desse princípio, o menos também separar em parcelas. Só que o menos, eu vou fazer na prática, que é melhor. Ok, eu vou identificar os sinais de mais e menos para eu separar em parcelas. Aqui, ó. Aí você pode dizer, professor, tem um bem aqui, mas aqui tem um detalhe. Aqui tem um detalhe importante. Acontece que essas 2 parcelas... Acho que acabou o café. Acontece que esse sinal de mais, ele separa as 2 parcelas x e y. Perceba que essas parcelas estão dentro de um parêntese. Olha o parêntese aí, ó. Vou destacar aqui para vocês. E mais, o parêntese está multiplicando 2, porque tem esse 2 na frente. Quando tiver 2 elementos juntos, um ao lado do outro, sem nenhum sinal de operação, é porque é uma multiplicação. Então, esse parêntese está multiplicando 2. E uma observação. Quando vocês verem um parêntese, encarem que tudo que tem dentro do parêntese é como se fosse uma coisa só. Então, encare o parêntese como uma entidade. Esse parêntese que abre aqui e fecha aqui, ó, ele fecha aqui, aqui e ele abre aqui. Esse parêntese. Eu vou circular ele para ficar mais claro. Vamos circular esse parêntese aí. Vamos fazer um carnaval aqui. Vamos circular de verde. Está circulado. Toda essa parte circulada faz parte do parêntese. Não importa o que tem dentro do parêntese. O parêntese funciona como uma entidade própria. E esse parêntese está multiplicando 2. Multiplicando 2. Ou seja, é 2 vezes alguma coisa. Então,
embora eu tenha mais lá dentro do parêntese, significa que eu tenho parcelas dentro do parêntese. As parcelas não fazem parte da minha expressão principal. Na minha expressão principal, eu tenho o mais, o menos, esse mais. Professor, e esse mais? Esse mais está dentro do parêntese. O parêntese eu tenho que olhar como uma entidade própria. Então, vou descartar aquela parte como parcela. Portanto, o que eu tenho aqui de parcelas? Eu tenho a parcela que é o 3, a parcela que é o x, e eu vou mudar de cor aqui, eu vou colocar só um minuto, vamos dar uma pausa. Voltamos, guys. Tive uma ligação, né? Mas beleza. Olha, então, eu esqueci esse mais, eu acho que eu apaguei aqui o mais, pronto. Então, veja bem. Esse mais, ele separa uma parcela 3 e outra parcela x. Já foram duas parcelas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou escrever aqui nosso sol de solução. Eu vou escrever aqui, ó. Parcelas, 2 pontos. Aí eu vou colocar as parcelas. Para separar, né? Primeira parcela é o 3. Eu vou separá-las por vírgula ou ponto e vírgula. Pronto. Segunda parcela é o x. Próxima parcela. Veja bem. Próxima parcela. Esse sinal de menos, ele separa em duas parcelas. O x e ele separa esse yz. Só que tem um detalhe. O menos faz parte da parcela. Quem separa a parcela, na verdade, é o mais. Então, eu tenho esse x, que já está aqui, e a outra parcela, na verdade, é o menos z. Eu vou botar o menos yz, perdão. Aqui, ó. Vamos trocar a cor aqui de volta, rapidinho. Menos yz. Próxima parcela. Eu tenho esse sinal de mais, que separa essa, que já foi, e toda essa outra parte aqui, encaro como uma parcela só. Mas por que uma parcela só? Tudo isso não está sendo separado nem dividido por um sinal de mais. Você diz, professor, mas tem aquele sinal de mais ali dentro. Veja, o sinal de mais dentro, olha o nome dentro, né? Dentro do parêntese. Acontece que o parêntese está multiplicando o 2. Tanto o parêntese como os dois, eles não estão separados por um sinal de mais. Eles não estão assim, ó, 2 mais o parêntese. Então, eles não estão separados. Ou seja, eles não se quebram em parcelas, eles são uma parcela só. Então, eu coloco aqui a nossa última parcela, que é o 2, que multiplica o x mais y. Ok? Pode ser que fiquem algumas dúvidas. E aí, dúvidas, mande lá no grupo. Pode mandar no PV se tiver acanhado, né? Mas assim, dúvidas relacionadas a esse assunto, acredito ser uma dúvida de interesse de todos. Então, o ideal é colocar no grupo. Mas se você realmente tiver sem jeito, no privado. E temos os atendimentos. E temos a monitoria também. Ok. Deixa eu olhar como é que está o tempo de gravação. Ainda está um tempo bom, 13 minutos. Quando chegar mais ou menos em 20, a gente deve parar. Ok, eu vou deixar esses exemplos por enquanto. E vamos para o próximo. Daí, se vocês não se sentirem muito seguros com essa parte, não tem problema. Vocês pedem lá que eu faça uns exemplos rapidinho e mando para vocês. Ok. Fatores. Se as parcelas eram da separação pela adição, os fatores é da separação pela multiplicação. Então, vamos colocar aqui. Vou colocar... Tá no zoom? Vamos... Caiu aqui. Tá no tamanho de papel A4, a folha. Vou colocar o exemplo aqui. A desvantagem dessa nova plataforma é isso aqui, ó. Quando eu mexo, ele aparece esses negócios pingados. Mas depois ele restaura. Mas esse app é melhor para escrever.
Quero trazer o mais para o canto possível. Eu vou colocar aqui, ó, exemplo. E coloco entre parênteses de fatores, que nós vamos trabalhar com fatores. Então, os fatores são separados pelos sinais de multiplicação. Primeiro exemplo, vou colocar até aqui, ó. Vou botar 2 pontos e coloco aqui, ó. Exemplo 1. Vou colocar a expressão 3 feio, 3x, y. Pergunta é: quantos fatores nós temos? 3xy, na verdade, é 3 vezes x vezes y, que significa que aqui todos os três estão se multiplicando. E termos que se multiplicam são os que nós chamamos de fatores. Portanto, eu tenho um fator 3, um fator x e um fator y. Isso é um fator da nossa expressão. Isso é outro fator da nossa expressão. E isso é outro fator da nossa expressão. Portanto, essa expressão possui o quê? 3 fatores. Vamos colocar aqui, ó. Nossa expressão possui 3 fators. 3 fatores. Eu não lembro se é fators mesmo. Mas tudo bem. Vou dar uma diminuída e vou fazer isso aqui. Pá. Pronto. Fica feio, né? Então posso fazer isso aqui. Escolho reta. Tem um borrinho aqui, passou um pouquinho aqui, mas tudo bem. Tá mais bonitinho. Esse é o exemplo 1. Agora nós vamos ao exemplo 2. Exemplo 2. Para o exemplo 2, eu quero aproveitar e pegar esse aqui, ó. E eu vou escrever o exemplo seguinte, ó. Destaque os fatores da expressão, vamos botar esse ó direito, abaixo. Aí eu quero colocar essa expressão. Então vou pegar ela e copiar ela aqui. Copiar. E aí eu vou colar bem aqui. Tá bom. Vamos pagar essas partes que a gente rabiscou. Paguei mais do que eu deveria. Pagar aqui. Tá, aqui vai ser um tanto difícil mesmo. E aí a gente ajeita. Era esse azulão aqui. 2. Ops. Pronto. Que multiplica x mais y. Ok. Pronto. Mesma expressão. Igual. Vamos destacar os fatores. Eu vou dar um pause. Eu vou te, deixa eu esqueci de desativar a internet, que eu ativei novamente. Pronto, voltamos. Era a aluna de vocês que eu mandei mensagem para todos os alunos novos. Inclusive aproveito para avisar. Leiam os avisos que eu coloquei lá no grupo, principalmente alunos novos, porque vocês não pegaram a aula de plano de ensino. Então leiam. Eu mandei
Tá. Aí eu mandei mensagem para os que estavam no grupo, porque eu precisava saber o nome de todos para salvar, justamente para ter controle e para colocar no outro grupo. Pois bem, eu vou dar mais um pausa, preciso dar muito pausa, porque tá um calor grande e eu preciso beber um pouco d'água, que aqui é quente e eu fico sem o ventilador ligado porque faz barulho e aí vai sair o som ruim para vocês. E lá no quarto que tem ar não tem estrutura para apoio, essas coisas. E aí vocês ficam pensando que eu acho que eu vou dar um pause no vídeo, aproveitar e vou deixar para a parte 2. Aí vocês já ficam analisando. Eu vou dar algumas dicas. Quando a gente analisa fatores, diferente da parte de parcelas, nós não analisamos de geral. Nós analisamos os fatores por cada parcela. Normalmente, de novo, cada parcela da expressão geral que nós analisamos fatores. Então eu vou analisar os fatores dessa parcela, dessa parcela, dessa parcela e dessa parcela aqui. Ok, guys? Vou aproveitar para postar isso já lá no YouTube. E thank you for watching. Ah, tem as outras partes, tá? Vai ter mais. Não sei quantas. Acho que vão ser 4 partes dessa aula novamente.